Embaixo do colchão. Opa, bom dia, Hare Krishna. Conexão aqui para começar a leitura do Srimad Bhagavatam. Reverências, Marcos Maria Branquinho. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Seja bem-vindo. Veg Caissara também entrando aqui com a gente pelo Instagram. Também a Rosemin27. Bom, vamos ver se vocês ficam aí para a gente poder fazer essa leitura aqui, né? Para rolar essa interação, uma troca saudável, com base em toda a filosofia dos Vedas, sob a luz do farol de Srila Prabhupada. Então, hoje é sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, e nós estamos aí no Srimad Bhagavatam, terceiro canto, parte 2 do terceiro canto, e no capítulo 21, que é a conversa de Kardama Muni com Manu, não é isso? Conversa entre Manu e Kardama. E eu vou ler o verso número 17, tá? Tivemos aula ontem de Lokasakshi Prabhu, salvo engano, anteontem foi do Lila Dasa, e aulas assim muito com um aprofundamento filosófico de alto nível. E vamos tentar seguir aqui essa toada, né? Prabhupada traz bastante elementos nos seus comentários. Vamos tentar extrair, dissecar tudo isso para a gente poder irrigar nossa inteligência e compreender cada vez mais esse caminho de Bhakti. Shila Prabhupada Ki Jai. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, devemos oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo. Reverências também à mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Jai. O verso 17 é o seguinte. Lokamscha lokanugatam pashunscha hitva shritaste charanatapta patram parasparanto adgunavadas siddhu pyusha niryapita dehadharmaha. Vou ler mais uma vez. Lokanscha lokanugatam pashunscha hitva shritaste charanapta patram parasparanto adgunavadas siddhu pyusha niryapita dehadharmaha. Vamos lá ler os sinônimos, né? Tradução de palavra por palavra. Lokam, afazeres mundanos. Cha e loka anugatam, os seguidores dos afazeres mundanos. Pashum, bestiais. Cha e ritva,
tendo abandonado, Shritaha, abrigado, te, vossos, Charana, dos pés de lótus, Atapatram, o guarda-sol, Parasparam, mútuas, Tuat, vossas, Guna, das qualidades, Vada, através do diálogo, Sido, inebriante, Piusha, pelo néctar, Niryapita, extintas, Derra, Dharmaha, as necessidades primárias do corpo. Então vamos lá, tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Bem-vindos também, Karunamai, Nitya Ahimsa, Mangal Bharata Bhyam, e aqui uma turma também que está no nosso Face, mas que eu não estou aqui ainda identificando, só o Marcos Maria Branquinho, que já se manifestou. Tem outras pessoas também, e vamos em frente agora, ali então a tradução, depois o significado, dados por Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Ki Jai, Jai Srila Prabhupada. Tradução. Entretanto, as pessoas que abandonam os estereotipados afazeres mundanos e os seguidores bestiais desses afazeres e que se abrigam no guarda-sol de vossos pés de lótus. Opa! Acho que eu fui no... Eu estou lendo o verso errado, desculpe. Na verdade, é o verso 16. Eu acabei lendo o 17. Vamos lá, vou ler o sânscrito. Prajapateste vachasadisha tantya loka kilayankamohatanubadaha ahancha lokanugato vahami balincha suklanimishaya tubyam. Prajapatere, que sois o Senhor de todas as entidades vivas. Te, de vós, Vachasa, sob a direção. Adisha, ó meu Senhor, Tantya, por uma corda. Lokaha, almas condicionadas. Kila, na realidade. Ayam, estas. Kama, Hataha, dominadas por desejos luxuriosos. Anubadaha, estão atadas. Aham, eu, cha, e, loka, anugataha, seguindo as almas condicionadas. Vahami, ofereço. Balim, oblações. Cha, e. Shukla, ó corporificação da religião. Animishaya, existindo como o tempo eterno. Tubyam, a voz. Bom, agora sim, tá? Vamos lá, a tradução de Srila Prabhupada. Ó meu Senhor, sois o mestre e líder de todas as entidades vivas. Sob vossa direção, todas as almas condicionadas, como que atadas por uma corda, estão constantemente ocupadas em satisfazer seus desejos. Seguindo-as, ó corporificação da religião, eu também faço oblações a vós, que sois o tempo eterno. Vamos ao significado? Eu vou fazer o seguinte, tá? É um significado bastante denso, no sentido que tem diferentes pontos filosóficos, tá? Fala aí, Otávio, também Braulio, Jair Chavacholi, Haridarshana, bem-vindo também. Vamos lá, vamos nessa. Então, eu vou já aqui oferecer as minhas reverências ao Bhagavatam, aos Vaishnavas, a Srila Prabhupada, aos mestres, para poder comentar enquanto eu vou lendo o significado, tá bom? Magyana Timirandasya, Gyana Jana Shalakaya, Chakshur Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a choche do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Shrirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhubhyai Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Você que chegou agora, o verso que eu estou lendo é o 16 do terceiro canto, capítulo 21, intitulado Conversa entre Mano e Kardama. Aí esse verso fala para Japateste Vachasadishatantya Loka Kilayam Kamohata Nubadaha Ahancha Lokanugato Vahami Balincha Suklanimi Shayatubian. Ó meu Senhor, sois o mestre e líder de todas as entidades vivas, sob vossa direção todas as almas condicionadas, como que atadas por uma corda, estão constantemente ocupadas em satisfazer seus desejos. Seguindo-as, ó corporificação da religião, eu também faço oblações a vós, que sois o tempo eterno. Aqui, assim, fazer um breve comentário aqui em relação à tradução em si, né? É interessante que aqui é Kardama que está falando, né? Então ele está se dirigindo ao próprio Senhor Supremo como mestre e líder de todas as entidades vivas. Essa é a posição única de Krishna, né? E tudo está sob a direção dele, do Senhor Supremo. E aí, nessa tradução, faz-se essa observação, né, de que as almas condicionadas, a gente já falou muito sobre isso, esse é um termo que Srila Prabhupada cunhou, né, para designar assim, a nossa condição, né, as almas que estão vivendo nesse mundo material, inebriadas com a energia material, identificadas com uma posição circunstancial, uma posição transitória, aquelas designações que a gente já sabe, né, de gênero, nacionalidade, raça, cultura, família, né? A gente se identifica com essas referências que são referências temporárias, na medida em que não vamos habitar esse corpo, não vamos assim atuar nesse personagem que estamos agora vestindo para sempre, né? Isso tem um tempo de duração. Então, alma condicionada quer dizer isso, aquelas pessoas que estão inebriadas, identificadas com todos esses, todas essas designações inerentes ao seu corpo, ao seu invólucro material, né? Que é o veículo da alma, né? E a alma é a nossa identidade verdadeira, real. Então, e é interessante que fala das almas condicionadas como que atadas por uma corda. Aí eu trago aquela analogia, tem uma gravura no Bhagavad Gita, das deidades que controlam, os agentes dos controladores dos modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, que estão ali como que lidando, controlando, na verdade, por cordas, como que marionetes, né? Todas as entidades vivas que estão agindo nesse mundo, supostamente livres para fazerem aquilo que elas mesmo desejam, mas na verdade os seus desejos estão absolutamente sendo dirigidos pelos gunas, por esses modos da natureza material. Ignorância, paixão ou bondade. Naturalmente esses modos eles agem assim, predominam normalmente dois, mas todos sofremos influência de ignorância, paixão e bondade, e teremos assim influência mais efetiva de um deles, tá? E claro, modo da ignorância, sofrimento e sofrimento, né? A pessoa está sempre assim ligada a energias densas, energias involuídas, tendência à preguiça, indolência, falta de comprometimento, procrastinação, normalmente problemas psicológicos, ela acaba desencadeando em razão desse seu estado emocional também, por influência do mal da ignorância,
uso de substâncias inapropriadas para o nosso corpo, drogas, enfim. Paixão, empreendimento, desejo de desfrute, mas com algum empreendimento, né? A pessoa tem uma tendência a buscar metas na sua vida, normalmente metas que estão ligadas ao seu próprio interesse, seu interesse egoísta, o interesse da alma condicionada, entendeu? Do personagem que ela está vivendo. Mas existe um tino empreendedor, né? Uma meta, digamos assim, e modo da bondade já um outro tipo de viés de vida, onde se busca mais pureza, conhecimento, e portanto a pessoa vai se conectar com atividades mais sóbrias, mais edificantes, e isso permeia toda a gama de atividades da sua vida. Ela vai naturalmente se inclinar pelo vegetarianismo, ela vai compreender, né, o quão demoníaca é a indústria da matança de animais, ela vai ter uma percepção de que a vida tem objetivos mais nobres, enfim, estudo da filosofia, yoga, e mais desapego também no geral, né? Daquilo tudo que ela está lidando na vida, tá? Então, mas é interessante isso, né? Essa terminologia, né, de almas condicionadas como que atadas por cordas. Então é exatamente isso, os modos da natureza atuando, tá? Constantemente ocupadas em satisfazer os seus desejos, né? Então é interessante que o modo da paixão, embora ele tenha um tino de um impulso empreendedor, ele é muito perigoso, porque se a pessoa ela fica muito presa à gratificação dos sentidos, em razão de que a variedade é a mãe do prazer, né? Então, se a meta é só gratificação dos sentidos, esse modo da paixão, que pode oferecer um benefício pelo seu aspecto de empreendedorismo, em contrapartida, ele pode arrastar a pessoa para prazeres mais densos e conduzi-la, então, para o modo da ignorância. E aí, tudo é sofrimento, né? Modo da ignorância, tudo é sofrimento. Agora sim, vamos lá para o significado de Srila Prabhupada, tá? No Katha Upanishad, se afirma que o Senhor Supremo é o líder de todas as entidades vivas. Bom dia, Sundarangi, seja bem-vinda. Madana Mohana também, o Márcio Claro, presente aqui. Mohini, Salvador Filho, Lu, Taurizano, Kadaka, 12. Bom, vamos lá. Então, repetindo, no Katha Upanishad, se afirma que o Senhor Supremo é o líder de todas as entidades vivas. Ele é seu sustentador e outorgante de todas as suas necessidades e desejos. Nenhuma entidade viva é independente. Todas dependem da misericórdia do Senhor Supremo. Bom, então, dentro dessa minha perspectiva aqui, eu já vou comentar alguma coisa, conforme eu mencionei no início da minha fala. É um significado que traz assim alguns pontos filosóficos que merecem uma atenção. Se eu ler o significado todo, depois a gente acaba que pode deixar de se ater, né, a alguns aspectos aqui bem importantes do significado de Srila Prabhupada. E para isso eu já convido vocês a trazerem seus comentários, por favor, tá bom? Então, primeiro ponto aqui está se referindo ao Katha Upanishad como uma referência que afirma que o Senhor Supremo é o líder de todas as entidades vivas. Aí a gente pergunta, mas quem é esse Senhor Supremo? Claro, na Bhagavad Gita a gente tem uma referência muito sólida, onde o próprio Senhor Supremo, né, a Bhagavad Gita é um diálogo onde Krishna, Deus, ele fala na primeira pessoa, né? Ele fala, eu sou. Inclusive tem no seu
Chaturshloka, o primeiro verso do Chaturshloka da Bhagavad Gita. Chaturshloka significa os 4 principais versos, né, da Bhagavad Gita. Então Krishna fala Han Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate Iti Matva Bhajanteman Buddha Bhava Samanvitaha. Ou seja, ali o próprio Krishna, ele está se autodenominando o Aham Sarvasya Prabhavo, a fonte de geração de tudo que existe, né? Mata Sarvam Pravartate. Tudo emana de mim. Então Krishna se coloca nessa posição assim icônica, né? Agora, como é que a gente pode realmente, né, se fiar, né, confiar nessa informação, considerando que a gente escuta por aí, né, que o hinduísmo tem 33 milhões de deuses. Mas então quem é o Deus? Né? Claro, o hinduísmo ele é politeísta e eles advogam exatamente sobre isso. Na verdade, fazendo uma pesquisa a respeito disso, eu pude observar que, na verdade, parece que isso é um equívoco. Tá? Existe uma orientação que diz que, na verdade, com base numa fonte hinduísta, né? Eles se referem aos Samhitas, que são os textos védicos mais antigos, e que nesses Samhitas existe a informação de que, na verdade, existem 33 devas, tá? E que seriam 11 para cada um dos 3 mundos, tá? Né? Planetas inferiores, infernais, planetas intermediários e planetas superiores e celestiais. Então essa informação que tem uma fonte hinduísta fala sobre isso, que onde está onde está a fonte que indica de fato 33 milhões? Então disse que isso é um equívoco, tá? É apenas uma maneira de expressar diversidade de potências, né? No controle de tudo que existe, mas que na verdade não é uma informação assim correta, tá? Mas tudo bem, mas ainda assim a gente quer saber por que Krishna é, de fato, como Prabhupada cunhou a expressão, a suprema personalidade de Deus, né? Essa expressão de Prabhupada ela é muito interessante, porque ela está exatamente remetendo a esse aspecto único de Krishna, como não meramente um Deus, mas a suprema personalidade de Deus. Então isso faz a gente entender, primeiro, que é a pessoa suprema, e que é uma pessoa. Não, primeiramente sim, se trata de uma pessoa, ou seja, um ser individual, né? E que ele é supremo, ou seja, ele está acima de todos os outros deuses, semideuses, enfim. Sejam 33 milhões ou 33, não importa, Krishna está acima de todos eles. Esse é um ponto assim bastante importante, né? E aí, para poder assim contextualizar um pouco essa questão, a gente sabe que tem o Vedanta Sutra, e Prabhupada ele está alinhado com a linha Vaishnava, que pode-se dizer que se trata do viés monoteísta do hinduísmo. Não é exatamente isso, né? Porque a gente sabe, se trata do Bhagavata Dharma. Mas o hinduísmo também está alicerçado nas escrituras védicas, entendeu? O ponto todo é a interpretação, né? E a gente sabe que a conclusão dos Vedas aponta exatamente para Krishna como sendo, como Prabhupada fala, essa suprema personalidade de Deus. Fala aí, Ademas, bom dia! Espero que esteja tudo bem contigo. Tamo junto. Alaine também. Alaine Correia, Helena. Sejam bem-vindos, tá? Sanatana Dharma aqui presente também, minhas reverências. Eu sempre estou lá nas lives do Sanatana Dharma. Ele nem sabe, porque lá eu estou como Marco Ferrari. Então, mas estou sempre ligado lá assistindo também essas lives que são transmitidas aqui pela ISKCON. Mas então,
Onde é que eu estava? Sim, então a gente tem essa informação baseada em Guru Shastri Sadhu, tá? Prabhupada, ele traz essa informação. Krishna é a suprema personalidade de Deus, né? E os gurus predecessores também estão afirmando isso, ou seja, a compreensão dos textos sagrados indica isso, tá? E os Shastras indicam isso, os gurus predecessores e o Jagat Guru Srila Prabhupada está falando isso. Então, peraí, vamos ficar atentos, né? Vamos pesquisar a fundo isso e para que a gente possa compreender realmente essa posição ímpar de Krishna, tá? Como sendo a suprema personalidade de Deus, tá? Então, eu posso me referir, por exemplo, Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, no capítulo 3, ele é intitulado esse capítulo que Krishna é a fonte de todas as encarnações. Ponto. Já é um ponto assim bastante importante, considerando que o Srimad Bhagavatam é o Bhagavata Purana, né? O Purana imaculado, que emanou dos lábios de Shukadeva Goswami, né? Então, que o Srimad Bhagavatam, ele ele revela aspectos da suprema personalidade de Deus como nenhuma outra escritura revela, entende? Então a gente tem que ter essa referência, tá? Do Bhagavatam, tá? E lá nesse primeiro canto, capítulo 3, especificamente no verso 28, tem um verso que vai, numa das linhas, ele vai falar Krishna Stu Bhagavan Swayam. Eu até separei aqui esse verso no Select Vaishnavas Verse, tá? Então, nós temos aqui, deixa eu ler para vocês, Ete Chamsha Kalapunsha Krishna Stu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mridayanti Juge Juge. Então fala que todas as acima mencionadas encarnações são, todas elas, porções plenárias das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Sri Krishna, ele é a original personalidade de Deus. Original Personality of Godhead. Esse termo Godhead significa o Deus-chefe, tipo assim, o cabeça. O Deus cabeça, ou seja, aquele que é o cabeça de todas as cabeças, tá? Então, e aí depois vem, todos eles aparecem naqueles planetas onde ocorrem distúrbios criados pelos ateístas. E aí o Senhor aparece para proteger os teístas. A gente conhece aqueles versos do Bhagavad Gita, segundo capítulo, não é isso? Jada Hridar Masya Glanir Bhavati Bharata. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para não... Abhyutananda Dharmasya Tadatmanan Srijami Aham. Não é isso? E aquele outro, Paritranaya Sadhunan Vinashaya Cha Duskritam Dharma Sanstapanartaya Sambhavami Juge, que também corroboram exatamente essa informação do Bhagavatam, não é isso? Quanto, na verdade é o capítulo 4, é o 4, versos 7 e 8, né? Então, Jada Hridar Masya está falando sobre, de tempos em tempos, e quando existe um Dharmasya Glanir, um declínio da espiritualidade, da religiosidade, um declínio do cumprimento dos deveres prescritos, né? E Abhyutanam Adharmasya, e uma predominância do Adharma, exatamente o contrário, né? Assim, uma predominância de irreligiosidade, falta de comprometimento, falta de, enfim, cumprimento do dever e falta de
lucidez, né? Então aí o Senhor Supremo, Srijami Aham, Krishna fala, nesse momento eu apareço, né? E aí depois o Paritranaya Sadhunam vai direto nesse ponto, né? Para proteger os devotos, as pessoas com mentalidade santa, né? Sanch, né? O termo santidade, ele deriva de sanidade. Aquele que tá vendo a cor da bola, está entendendo que esse mundo ele tem uma finalidade que não é essa finalidade que a propaganda do sistema enfia a goela abaixo da gente, né? Não, tem outros objetivos, né? Então, para proteger as pessoas de mentalidade santa, tá? As pessoas que estão buscando um crescimento da sua consciência, um desenvolvimento da consciência, se melhorarem como pessoas, entendeu? Então, Krishna vem, né? Paritranaya Sadhunam, para proteger esse tipo de pessoa, né? Hoje a gente vê aí os ataques às religiões, né? Absolutamente impactantes, querendo desqualificar. Obviamente a gente sabe que estamos em Kali Yuga e, portanto, existem muitas lideranças que não atuam dentro do conceito do Acharya, ou seja, aquele que ensina através do próprio exemplo. Existe muita manipulação da informação das escrituras para interesses escusos, controle de massas, tem tudo isso, obviamente. Mas ainda assim, a gente não pode perder esse fio da meada. Vamos buscar onde é que está a informação que é veraz, que de fato, e cujo líder, ele atua de acordo com seus ensinamentos. Esse é um ponto bastante importante. E aí sim, para aniquilar os demônios, aquelas pessoas que estão aí, né, fazendo todo tipo de atrocidades e querendo estabelecer um bacanal nesse mundo material, né? Vamos falar assim, papo reto, né? É isso, né? Então, e aí sim, Dharma Sanstapanartaya, Krishna vem para restabelecer exatamente o que? O Dharma. Sambhavami Yuge Yuge. E aí ele fala, eu apareço de yuga em yuga. Então isso está tudo conectando, né, com essa informação de que quem é esse ser, né, esse Deus, que não é meramente Deus, é a suprema personalidade de Deus, que está atuando para promover segurança e oferecer um abrigo para as pessoas do bem, né, em última análise. É isso, né? É Krishna, entendeu? E é interessante que nós temos, além, alguém pode falar, poxa, mas a gente pode confiar nesses acharyas, né? Todas as conclusões desses acharyas, elas são, assim, avalizadas pelos textos sagrados, entendeu? E eles vêm através de uma tradição, de uma sucessão discipular. É um conhecimento que se mantém ali intacto e que se revela, portanto, absolutamente veraz, tá? E claro, aqueles que estão entendendo isso e praticando a disciplina, que também nos fortalece para o caminho, a nossa jornada, obtém realizações acerca dessas informações que estão ali sendo traduzidas por Guru, Shastra e Sadhu, tá? Esse tripé da espiritualidade, ok? Mas mais do que isso, tem fato, assim, um fato interessante, é que mesmo, por exemplo, nós temos Shankaracharya. Shankaracharya é o Guru, a referência, né? A referência do impersonalismo. Porém, o próprio Shankaracharya, tem um verso que eu também separei aqui, em que ele fala assim, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Mudhamate, Samprapte, Sanihite, Kale, Nahi, Nahi, Rakshati, Dukrin, Karane. Ou seja, está se tratando aqui de Shankaracharya. Shankaracharya, como eu disse, referência do impersonalismo, tá? E o que ele está falando? Ó, seus patifes caídos,
toda a sua retórica gramatical, suas palavras, sufixos e, enfim, prefixos, e toda a sua especulação filosófica não vão salvar vocês no momento da morte. Então, simplesmente, adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda. E Govinda a gente sabe que é o nome de Krishna, aquele que apacenta as vacas e é o protetor dos brahmanas e das vacas. É o nome de Krishna, né? Então, mas também o próprio Senhor Brahma, que é tido como um deus, nós temos o Brahma Samhita, né? E no Brahma Samhita, o Senhor Brahma, ele no verso 1 do capítulo 5, se eu não me engano, ele vai falar que Krishna Ishvara Paramakrishna, né? Então ele coloca Krishna como o Parama Ishvara, Parama Supremo, Ishvara controlador. Olha que interessante. Prabhupada denomina Krishna como a suprema personalidade de Deus. Shankaracharya, em última análise, está falando que os seus seguidores são todos caídos, porque eles têm que adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda. E o Senhor Brahma também está falando que Ishvara, o controlador, Parama, Supremo, é Krishna. Então tem algumas indicações aí que vão levando ao encontro dessa compreensão, não é verdade? Então, continuando aqui a leitura imagine, né? Lemos apenas um pequeno trecho do significado de Srila Prabhupada. Deixa eu ver se tem algum tipo de comentário aqui para a gente poder partir para a sequência do significado. Nenhuma entidade viva é independente, todas dependem da misericórdia do Senhor Supremo. Portanto, a instrução védica é que devemos gozar da vida sob a orientação do líder supremo, a personalidade de Deus. Textos védicos como o Ishopanishad orientam que, como tudo pertence à suprema personalidade de Deus, ninguém deve usurpar a propriedade alheia, senão que deve desfrutar de seu quinhão individual. O melhor programa para toda a entidade viva é deixar de se orientar pelo Senhor Supremo ao desfrutar da vida material ou da espiritual, ou seja, deixar que Krishna, né, nos oriente. Mas como é que essa orientação se dá? Internamente, através de uma conexão que a gente tem que estabelecer com Krishna. Mas aí como é que eu faço essa conexão? Aí tem um método poderoso, né, que é o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Domingo a gente estava lá no templo, tivemos a aula do Mayapurchandra Dasa, por sinal uma aula muito filosófica, muito boa, e ele contou a maneira com a qual ele entrou no movimento. Ele tinha um viés impersonalista, e aí comprou um Bhagavad Gita, né, até do Pundarika, um querido irmão espiritual, que já partiu desse mundo, não está aqui mais com a gente. E ele lia o Bhagavad Gita e não entendia nada. Isso Mayapurchandra falando. Aí um outro dia ele encontrou o Pundarika cantando japa. Aí ele até, vocês sabem, né? A mala, a gente bota aqui dentro do saquinho, e tá lá o Pundarika. Aí ele chegou, o que houve? Machucou sua mão? Achou que fosse alguma proteção para a mão. Não, eu estou cantando japa. Que é? Cantando japa? Aí ele explicou, né, o processo da japamala. Aí ele perguntou ao Mayapurchandra, mas Pundarika, para que serve isso? Aí o Pundarika falou, isso aqui dá mais inteligência. Buddhi,
Buddhi, Buddhi Yoga, inteligência que nos conduz para Krishna, né? E Mayapur tinha internamente um desejo de desenvolver capacidade de entender os textos sagrados, né, do Bhagavad Gita, que ele não estava entendendo nada. E ele começou a cantar japa. E aí, de forma mística, né, na verdade científica, né, depois que ele foi pegar o Bhagavad Gita, a partir do momento que ele estava cantando Mahamantra Hare Krishna com alguma regularidade, ele passou a entender os significados de Srila Prabhupada. Então, por isso, essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa, né? Que vai nos conduzir a essa compreensão, né? Que a gente deve ficar sob a orientação do Senhor Supremo Sri Krishna, né? Em última análise, né? Agora, é interessante que primeira coisa que a gente tem que entender, como o Ishopanishad, Prabhupada comenta aqui no seu significado, o Ishopanishad nos orienta que tudo pertence à Suprema Personalidade de Deus. Ponto. Isso é fundamental, a gente tem que entender isso, né? Krishna, ele é o controlador supremo. Krishna, na verdade, ele é a verdade absoluta. Krishna é a personificação da verdade absoluta. E a verdade absoluta se notabiliza como sendo a fonte de geração de tudo, de onde tudo emana, aonde tudo repousa e para onde tudo retorna. Tanto as almas condicionadas que estão nesse mundo material, elas estão, em última análise, repousadas em aspectos da verdade absoluta. Porque mesmo aquela pessoa que fala, que Deus o quê? Deus não existe, eu não acredito em nada, eu quero me gratificar e viver a vida feliz, eu estou vivendo minha vida feliz, com os meus objetivos próprios. Eu não dependo de nada nem de ninguém. Essa pessoa, na verdade, é um godasa, um servo da sua mente, né? Ele está ali prostrado diante da sua mente materialmente condicionada, que está impondo a ele uma série de objetivos transitórios e temporários que promovem um prazer fugaz, mas que se esvaem com o tempo e, consequentemente, não é o objetivo último da vida, né? E, em última análise, também, ele está completamente sob as regras, sobre as leis da natureza material. Ninguém é independente. Os modos da natureza estão ali totalmente influenciando esse tipo de conduta e, portanto, que interessante aqui, a Karuna Mai, que se assina aqui como Priscila Braga, que é nutricionista, né? Ela falou aqui, passei pelo mesmo processo, abria a Gita e não entendia muito. Depois de cantar a japa e estar associado aos devotos, ver lives, hoje em dia consigo ler com fluidez e mais clareza. Muito interessante, obrigado por esse seu comentário, porque, né, agrega aqui exatamente a importância da gente entender a importância do cantar do Mahamantra Hare Krishna. E, claro, associado com isso que a gente está fazendo aqui. Leitura das escrituras, enfim, né? Tudo muito importante. Inclusive, Karuna Mai, lembre do grupo que nós temos aqui em casa, que eu já lhe convidei, para o Pada Roots, né? Onde a gente também faz esse estudo baseado basicamente na Bhagavad Gita, mas também, claro, acaba abrindo para todo as escrituras védicas, né? Mas voltando ao ponto, então, o primeiro ponto a gente tem que entender que se Krishna ele é a fonte de tudo, e tudo é gerado por ele é o proprietário de tudo, então a gente tem que entender que esse mundo não nos pertence, entendeu? E que nós temos, sim, a gente pode interagir com esse mundo, a gente pode até desfrutar, mas com alguma orientação de Krishna. E para isso, Krishna deixa orientações muito claras. Os Vedas têm um sistema Karma Kanda, onde se praticam diferentes tipos de deveres sagrados para que a gente possa se beneficiar materialmente, entendeu? Mas você tem ali um reconhecimento de que tudo é dádiva, né?
Não é que você é o cara, eu sou a última bolacha do pacote, eu sou o centro e eu vou desfrutar porque eu sou o desfrutador. Não, desfrutador é Krishna. Né? Desfrutador é Krishna, não tem jeito. Bhaktaran Jagyatapa Sansarva Loka Maheshwaram Suridan Sarva Bhutanam Gyatvaman Shantin Richati. Bhaktaran, o desfrutador de Jagyatapasam, dos sacrifícios e de austeridades, né? Esse é Krishna, não tem jeito. Sarva Loka Maheshwaram, ele é o Maha Ishvara. Mais uma vez aqui o conceito de grande controlador, né? O supremo controlador de todos os Sarva Loka, de todos os planetas que existem. Suridan Sarva Bhutanam, ele é o bem-querente de todas as entidades vivas. Né? Gyatvaman Shantin Richati. E quem entende isso vai ter uma vida de realizações e de, enfim. Essa última linha, deixa eu ver aqui como é que ela está traduzida. Shantin, vai gozar de paz e felicidade. É isso, paz e felicidade. Mas por quê? Porque a pessoa compreende, esse mundo pertence a Deus. Deus me concede, assim, ferramentas para eu poder viver bem, mas com dignidade, com retidão, com cultivo, busca de metas mais elevadas. Então, por exemplo, os Chatupurushartas, né? Dharma, Artha, Kama e Moksha, que é uma orientação, digamos assim, orientação chástrica para, pode-se dizer, dentro do conceito da religião mundana, né? De você se conectar com esse mundo, conectar com as coisas desse mundo, dentro de uma perspectiva mais sóbria, mais saudável. Né? Aí você, então, está ali, né? Primeiro pilar, cumprimento do dever. Né? O fator Dharma é de fundamental importância. Né? A gente tem que... Até tem filósofos, né? Kant, por exemplo, ele fala sobre isso, né? Que o dever, né? O cumprimento do dever é o que move, o que deve mover a vida da entidade viva nesse mundo. Entendeu? O cumprimento do dever. Sabe? E de fato é o primeiro passo nos 4 passos dos Chatupurushartas, né? Primeiro você, comprometimento, entrega, né? Você oferece uma contrapartida para a sociedade onde você vive. Você tem que ser uma pessoa útil, né? Quem não vive para servir não serve para viver, né? Porque isso nos atrela ao princípio básico da Diva Atma, da alma espiritual, né? Que é o Dharma da entidade viva, é o quê? Servir. Então, embora estejamos ainda, a entidade viva possa estar buscando desfrute nesse mundo, mas Krishna oferece um caminho onde ela pode gradualmente ir elevando a sua consciência. E aí o primeiro pilar, cumprimento do dever. Você tem que oferecer uma contrapartida. Para você receber algo do mundo, você tem que oferecer alguma coisa. Esse é o ponto. Né? Aí sim, a partir desse primeiro pilar, Artha, aí você vai desenvolver-se economicamente. Os resultados virão. Krishna garante que uma pessoa que age com retidão, com ética, com trabalho, com empreendimento, ela vai colher um resultado. É inevitável isso. Entendeu? Dentro de princípios e valores minimamente divinos, né? Com respeito ao próximo, né? com cuidado com a sua própria vida, com os demais que convivem no seu entorno. E aí você vai então, né? Através dessa conduta, Artha, desenvolver economicamente, para que você tenha suas facilidades. Aí uma vez que você se desenvolve economicamente, você está ali apto, né? Você tem condições de quê? Kama, gratificação dos sentidos. Porém, é uma gratificação regulada. Não é que vai meter o pé na jaca. Entendeu? É você poder desfrutar
mantendo aquela referência de uma busca de elevação, um cultivo, uma jornada mesmo, entendeu? Ainda que se almeje nascer em planetas mais elevados, porque isso é um objetivo do sistema Karma Kanda, né? A pessoa tem um conceito de que eu vou melhorando o meu padrão de vida, não somente nesse frame de existência, mas como eu vou promover digamos assim, eu vou ter uma promoção para a minha próxima vida e vou nascer numa condição ainda num plano mais elevado. Claro que esse não é o objetivo, mas tudo remete, entendam, tudo remete a essa misericórdia de Krishna, fazer com que a gente tenha metas mais elevadas, buscas mais elevadas. Aí pronto, mas só que quando você desfruta desse mundo, vai chegar um momento que a gente vai entender que, poxa, isso não preenche as lacunas do meu coração. Então, tem algo além. E aí até então você já entendeu que tem algo além, obviamente, ainda que não se tenha compreensão tão vívida como a que Prabhupada nos proporcionou, de entender que existem os planetas Vaikunta, além do plano de existência material, que tem as suas divisões e subdivisões, tem os Vaikunta, e que além dos Vaikunta tem lá Goloka Vrindavana. Prabhupada deu pra gente tudo mastigado, não é verdade? Mas para quem ainda não está com essa compreensão toda, esses Chatupurushartas vão fazendo com que a pessoa vá se purificando, entende? E elevando sua consciência de alguma maneira. E aí ela entende que não, eu quero me liberar desse mundo em Moksha, que é o quarto Chaturpurusharta, entendeu? E aí, como o Paravyoma Prabhu bem mencionou outro dia, numa fantástica aula também, acho que foi adiante ontem, eu assisti a aula do Lila Dasa, ele mencionava sobre esses, ele até mencionou os Chaturpurushartas, aí Paravyoma falou, não, mas tem o quinto, que é Prema Bhakti. Sim, que aí obviamente, já para os devotos, aqueles que removeram completamente o véu de Maya e que estão entendendo à luz das escrituras, sob a guia do farol de Srila Prabhupada, entendendo como é que as coisas funcionam. Mas o ponto é que, como Prabhupada menciona no seu significado, temos que entender que Deus é o proprietário de tudo, que a gente pode viver nesse mundo com Prabhupada fala assim, olha, desfrutar o seu quinhão individual. Prabhupada é fantástico, né? O seu quinhão individual. Cada um tem uma cota de desfrute nesse mundo, entendeu? Claro, gente, eu estou falando aqui com base, né? A nossa orientação qual é? Sarva Dharma Parityaja Mamekan Sharanam Vraja Hantam Sarva Papevyo Moksheshami Machutya. Abandone toda a variedade de Dharma, tudo que renda-se unicamente à suprema personalidade de Deus. Krishna está falando isso. Mas onde é que nós estamos na fila do pão? Entendeu? Onde é que nós estamos situados? Né? Qual é realmente o nosso status espiritual para exercermos isso na plenitude do que esse verso significa, entendeu? Então vamos lá, mas claro, nós estamos dentro do nosso processo, cada um no seu processo, no mesmo processo de Bhakti Yoga, ou Vaidhi Bhakti. Haridasha já está nos convidando aqui para um evento importante que vai acontecer domingo, aqui no Rio Bhakti Center, no Templo Hare Krishna do Itaiangá, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, o ponto é que a gente sabe que a orientação nossa é que gradualmente, através do Sadhana Bhakti, das ferramentas de Bhakti, a gente vá Jnana Vairagya, conhecimento, nutrindo a nossa inteligência e desapego das coisas desse mundo material. Mas para aqueles dentro que estão orientados, né, ainda por uma vertente mais branda, digamos assim, de Krishna, né, ali o sistema Karma Kanda, essa busca de um crescimento gradual, né, em que a pessoa ainda está buscando algum tipo de prazer, Krishna deixa esse sistema para todos, exatamente para permitir que haja
o desenvolvimento de uma mentalidade divina, gradualmente. Tá? Porque chegar num ponto de rendição total, isso já é uma renúncia bem mais elevada, né? Importante, tá? Então vamos lá. Resumindo, o melhor programa para toda entidade viva é deixar-se orientar pelo Senhor Supremo ao desfrutar da vida material ou da espiritual, né? Prabhupada deixou aqui a dica, né? Para aqueles que estão ainda querendo, né, estar atrelados ao sistema Karmakanda, vida material, um desfrute. Mas não. A gente tem lá o Bhakti Rasamrita Sindhu que está falando sobre usarmos os sentidos, os mesmos sentidos que nós utilizamos para a obtenção do prazer sensorial, a gente deve usar, na verdade, para o prazer de Krishna, gradualmente, ouvindo sobre Krishna, falando sobre Krishna, degustando os alimentos que foram oferecidos a Krishna, na forma da prasada, sentindo o aroma das flores, dos perfumes, fragrâncias, né, dos óleos aromáticos oferecidos à deidade, tocar os instrumentos, usar o tato, enfim, conectar Sarva Padivinir Muktan Tat Paratana Nirmalan Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiruchate. Então está se falando aqui do Bhakti Uchate, né, o estado elevado de Bhakti, do serviço devocional, que é a utilização dos sentidos, né, Sarva Padivinir Tat Paratana Nirmalan, né, Tat Paratana Nirmalan, você purificar os sentidos, né, colocando eles Rishikena, Rishikesha, Rishikena, pegar os seus sentidos e a serviço de Rishika Isha, o controlador dos sentidos, que é Krishna, né? E aí, a partir disso, Sarva Vinir Muktan, né? Todos os obstáculos, né? Todas as contaminações, os anartas, eles vão sendo dissipados. Vinir Muktan, você vai se livrando de todas aquelas designações transitórias inerentes ao personagem que a gente vive nesse mundo, entendeu? E outra coisa, Tat Paratana Nirmalan, e os sentidos vão se purificando, né? Então, Bhakti é fantástica por isso, porque os mesmos sentidos que nós cultivamos prazer sensorial para nos comprazer nessa vida, eles são usados para servir Krishna. Só que eles dão prazer também, só que é um prazer diferenciado, porque é o prazer espiritual. Então, por isso, Prabhupada está falando, deixe-se orientar pelo Senhor Supremo ao desfrutar da vida material ou da espiritual. Então, a gente está na batida de quê? Desfrute de vida espiritual, botando os nossos sentidos a serviço de Krishna. Essa é a ideia. Vamos continuar aqui na leitura. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que seja... Aqui o Marcos Maria Branco. O conhecimento espiritual, então, é o princípio na caminhada rumo ao amor a Deus. No começo de tudo, né, dos 9 processos de Bhakti, o primeiro qual é? Shravana. Ouvir sobre Krishna. Então é ali um primeiro passo para que a gente possa... Opa, que papo é esse? O que estão falando aí? Quem é esse Krishna? Né? O cultivo do conhecimento, né? Você colocar o seu ouvido para ouvir sobre Krishna já é um passo importantíssimo, tá? Aqui o nosso querido Paravyoma Prabhu, baluarte da ISKCON, praticamos um monoteísmo polimórfico. Boa, isso mesmo. Monoteísmo polimórfico, né? Aliás, monoteísmo polimórfico. Porque a gente sabe, né? Tem Krishna, a fonte de tudo, fonte de geração de tudo que existe, e ele vai se expandindo. Então ele se expande, aí tem as suas porções plenárias, as porções plenárias das suas porções plenárias, e tudo vai se desencadeando a partir daí, tá?
Então, consequentemente, é um monoteísmo, porque tem a suprema personalidade de Deus, conforme eu já mencionei lá no início da minha fala, enfim, é isso. Tá? Aqui o Debajyoti Sasmal, Hare Krishna, Hare Krishna. Vamos lá, continuando. Pode ser que se levante a seguinte questão. Uma vez que Kardama Muni era avançado na vida espiritual, por que então não pediu a liberação ao Senhor? Por que quis gozar da vida material, apesar de ter visto e experimentado pessoalmente o Senhor Supremo? A resposta é que nem todos são competentes para ser liberados do cativeiro material. É dever de todos, portanto, desfrutar de acordo com sua posição atual, mas sob a orientação do Senhor ou dos Vedas. Os Vedas são considerados como as palavras diretas do Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade de gozar da vida material como queiramos. E, ao mesmo tempo, ele dá orientações sobre os modos e processos de viver segundo preceitos dos Vedas, para que gradualmente possamos ser elevados à liberação do cativeiro material. Bem dentro disso que eu mencionei, né? Os Chatupurushartas, né? A orientação de Krishna para aquelas pessoas que ainda não entenderam assim, o Sharanagati, né? Como sendo a meta, a busca de Prema Bhakti, que é o amor puro por Deus. Então, isso tudo que nos foi legado por Chaitanya Mahaprabhu, né? Na verdade, pelo Panchatattva, mas Chaitanya Mahaprabhu, que veio, assim, realmente estabelecer a compreensão do princípio Achintya Abheda Tattva, né? Que é a unidade e diferença simultâneas, né? Entre o Senhor Supremo e as entidades vivas, entre esse mundo e o mundo espiritual, né? Então, continuando. As almas condicionadas que vieram ao mundo material para satisfazer seus desejos, de se assenhorearem da natureza material, estão atadas pelas leis da natureza. O melhor que temos a fazer é guiarmos-nos pelas leis védicas. Isso nos ajudará a sermos gradualmente elevados à liberação. Né? Kardama Muni chama o Senhor de Shukla, que significa, aspas, o líder da religião, fecha aspas. Quem é piedoso deve seguir as leis da religião, pois essas leis são prescritas pelo próprio Senhor. Somente Deus pode indicar, né? Ele pode inventar a religião, né? O processo de conexão com Ele mesmo. É assim? Somente Deus. Ninguém mais, né? Ele conhece tudo. Por exemplo, um arquiteto, ele elabora um projeto, ele elaborou o projeto, ele conhece tudo que está no projeto, as falhas, inclusive, para poder corrigi-las. E então, aqui no caso, somente Deus, ele é que pode estabelecer qual é o processo específico para socorrer as almas condicionadas. E a gente sabe que ao longo das eras, das yugas, Krishna vai sempre dharma sanstapanartaya, sempre vai adequando, de acordo com o tempo, lugar e circunstância, o processo específico para deixar como legado, como fio da meada, para a sociedade humana se socorrer, tá? Ninguém pode fabricar ou inventar uma religião. Aí Prabhupada bota entre aspas, religião refere-se aos preceitos ou leis do Senhor. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que religião significa render-se a Ele. Portanto, devemos seguir as regulações védicas e rendermos-nos ao Senhor Supremo, porque esta é a meta última de perfeição na vida humana. Uma pessoa deve viver uma vida de piedade, seguir as regras e regulações religiosas, casar-se e viver pacificamente, visando a elevação ao estado mais elevado de compreensão espiritual. Qual é o estado mais elevado de compreensão espiritual? Eu sou parte integrante de Krishna, eu sou
servo eterno de Krishna e eu quero viver para o prazer de Krishna. É isso. É uma caminhada, né? Para chegar até esse estado de consciência, que é um estado de um Uttama Adhikari, né? O estado mais elevado de um transcendentalista, que está aí conectado com o monoteísmo polimórfico, é uma caminhada, né? Mas a gente está bem assessorado, né, gente? Srila Prabhupada e todos os devotos que Prabhupada, assim, empoderou muita gente, muitos grandes devotos que estão aí auxiliando, né, a missão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e a missão de Srila Prabhupada. Tá? Eu acho que já deu, né? Dá para ficar por aqui. Acho que vale a pena apenas também, assim, comentar sobre uma orientação de Krishna no Bhagavad Gita, que é que a gente possa se elevar ao modo da bondade, entendeu? Sair da influência de paixão, obviamente ignorância, né? E sair da posição de querer desfrute pessoal, gradualmente, né, gente? Gradualmente, né? Uma coisa no passo a passo. Para isso, utilização das ferramentas de Bhakti, né? Cantar do Mahamantra Hare Krishna, regular audição do Bhagavatam, regular conexão com o Srila Prabhupada, o devoto puro, né? O Jagadguru, lendo seus livros. Se ainda não podemos ler sozinhos, sob a orientação dos devotos, né? E prática devocional, né? Prática devocional. E, sobretudo, desejo de elevar a consciência, né? Autoaperfeiçoamento. Então, aqui, o Haridashna fala Dharma tu saksha bhagavat pranitam. Deixa eu ver se eu acho esse verso aqui no Dharma tu. Não tem. Não tem. Se puder trazer aí uma referência, Haridashna, desse verso que você citou, Dharma tu saksha bhagavat pranitam. Talvez seja, né, o dever, né, para Bhagavat, né, que é o Ser Supremo, que é o caminho. Estou aqui especulando, tá? Tô lendo as palavras Dharma tu saksha bhagavat pranitam, tirando assim essa... Oi? Voltei? Tô aqui, né? Então, eu não achei aqui no Vaishnava Versus esse verso. A tradução é que a religião é estabelecida por Deus. Sim, perfeito. Muito obrigado, Haridashna. E aqui o Marcos Maria Branquinho. Todas as religiões ocidentais foram criadas por homens. É aquilo que a gente sabe que se nós pegarmos assim diferentes linhas espiritualistas, religiosas, o cerne de todas elas traz a questão da bondade, da purificação, da compreensão do céu, né? Da busca por Deus. Mas não se fala muito bem sobre outros elementos fundamentais, sobre exatamente o quê? Os modos, compreensão acerca dos modos da natureza material é o pulo do gato na espiritualidade. Entendeu?
Entender que somos uma alma espiritual eterna, que não somos o corpo, é outra coisa fundamental. Entender a transitoriedade desse mundo, entender que esse mundo não é o mundo da realidade, né? Que aqui é um mundo ilusório mesmo, né? Temporário, né? Ilusório em virtude da temporariedade a qual ele está submetido. Entender que existe a vida real numa outra dimensão, né? Então, as religiões ocidentais, em razão... É aquela história, né? Conhece aquela brincadeira do telefone sem fio? Né? Você fala para um negócio, aí o outro fala para outro, repete, vai repetindo. Quando chega lá no final, a sentença já está toda desvirtuada. Já perdeu o sentido. Então, o que acontece é isso. Equivocada interpretação de textos sagrados, influências culturais em textos sagrados, e sim, e deturpação dos textos sagrados por equívocos e devido às nossas falhas, porque somos seres imperfeitos. Quando a alma corporificada, ela está submetida, né, aos limites do corpo, e nós somos seres errantes, né? Errar é humano, não é verdade? Então, é natural que possam ocorrer equívocos. Daí a importância da sucessão discipular, né? O conhecimento ele é transmitido ali, sempre intacto, né? Na sua total veracidade. E às vezes também por desvios mesmos deliberados, pelo desejo de se tornar um proeminente pregador, né, da palavra de Deus, e controlar massas, né? Tem isso também, os farsantes, pessoas que se apropriam de escrituras, deturpam o seu significado e estão controlando pessoas, entendeu? Isso é muito comum, né? No more comments. Não tem mais comentários. Aqui no nosso Instagram também tivemos o comentário só da Karuna Maí. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que acompanharam. Aqui o nosso querido Sanatana Dharma, Hare Krishna, minhas reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Tem mais alguém? Opa. Ah, sim, aqui o Paravioma. E também por questões políticas, como no Concílio Ecumênico de Constantinopla. Peraí. Constantinoque alterou a Bíblia. Ah, Constantino. Ah, sim. Conselho Ecumênico de... É porque ficou tudo junto. De Constantino que alterou a Bíblia. Ah, sim, o convite do Haridashna. Tá. Deixo aqui um convite para todos para irem amanhã no evento de formatura dos meus alunos de yoga com cerimônia de Agnihotra. E domingo, na primeira roda de mantras com feijoada na ISKCON, Rio de Janeiro. Às 12h30. Teremos domingo a presença de Dhanvantari Swami, abrilhantando o festival de domingo. E vai ter essa roda de mantras. E essa feijoada vai ser preparada pelo nosso querido Govardhana Dari Dasa, tá? Então, baita feijoada, tá? Ficam todos convidados. Ah, tivemos aqui alguns comentários agora do Braulio. O que achei muito bonito no Vaishnavismo é a questão da corrente discipular. Isso é incrível realmente, Braulio. Muitas pessoas tocam nesse ponto. Mantendo a pureza do néctar do conhecimento de Krishna. Lindo demais. Obrigado por seu comentário. É bem isso mesmo, né? Porque é o conhecimento que ele é passado de mão em mão e, portanto, preservado. Chega até nós sem rupturas, sem deturpações. Muito obrigado aí. Então, gente, tá aí o recado dado, o recado passado.
Ah, sim, Harinama domingo, obrigado Paravioma. Eu imagino, esqueci de falar, domingo teremos um grande Harinama que vai acontecer na Quinta da Boa Vista. Nossa concentração vai se dar às 9h45, ali no portão principal da Quinta da Boa Vista, aquele portão assim enorme que tem, né, um grande portão, e 10 horas a gente vai adentrar pela Quinta da Boa Vista para a realização desse grande Harinama, para o prazer de Krishna de Srila Prabhupada. Todos estão convidados, por favor, compareçam para assim a gente conseguir fazer com que esse Harinama seja bem impactante, levando o santo nome para almas condicionadas que vão estar ali naquela busca, né, de desfrute. Pessoas que, normalmente, quem vai para a quinta é pessoa que está conectada com a natureza, enfim, tem assim um propósito também mais elevado de vida, né? Crianças que vão estar ali, então... Assim, o Braulio é meu aluno do curso de formação, falou aqui o Haridashana. Que legal. Valeu, parabéns para você, Haridashana, por esse trabalho maravilhoso que você faz. Paravioma, por estar aqui sempre conectado e nos possibilitando servir, né, na tentativa de transmitir esse conhecimento com base nos ensinamentos de Prabhupada, nessa troca que acontece. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Bom final de semana para todos. Hare Krishna, Hare Rama, Srila Prabhupada Ki Jai.